agora tem especialistas veio para fazer a maior mobilização, tanto da estrutura de saúde pública quanto saúde privada do Brasil e do estado do Pará, para a gente fazer mais cirurgias, mais exames e mais consultas especializadas. Nesse ano, aqui no Hospital do Pará, a gente já vê coisas acontecendo, como por exemplo, hospitais privados que não atendiam pelo SUS passaram a fazer o atendimento, por exemplo, o Hospital Porto Dias, através do chamado crédito financeiro, que o programa permite que você trocar pagamento de impostos por mais cirurgias e exames para a população. Aquilo que era um pagamento de imposto, que ou não era pago, nunca significaria mais ações na saúde, passam a significar mais cirurgias, exames e consultas pelo SUS. Também a expansão dos serviços aí da rede pública estadual, municipal. Agora tem especialistas que pagam uma tabela que chega a ser 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS. Isso atrai as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, a própria rede estadual e municipal. Nós tivemos um aumento de mais de 50% do volume de recursos de média e alta complexidade aqui do estado do Pará. E um resultado muito concreto nisso é que o Pará bateu o recorde de cirurgias eletivas em 2025, que é o primeiro ano do programa. São mais de 1.200.000 cirurgias eletivas. Isso é 20% a mais do que foi feito em 2024 e 63% a mais do que foi feito em 2022. Isso é puxado também, por isso está acontecendo no Brasil. Também batemos o recorde de cirurgias eletivas no Brasil, foram 14.900.000 cirurgias em todo o país, 42% a mais do que foi feito em 2022. E a gente vai continuar com mais força ainda. Agora tem especialistas aqui no Pará, tem mais hospitais credenciados, as carretas estão circulando nos municípios, as várias regiões. Na parceria com o governo do estado tem hospitais sendo entregues, mais hospitais sendo entregues à população. Estão trazendo os médicos especialistas para cá, mais de 200 já vieram. São médicos de ação especialistas, são cirurgiões, anestesiologistas que conseguem ajudar a resolver o problema de falta desse profissional aqui na região. E a gente acredita que esse ano nós vamos superar os próprios recordes de cirurgia eletiva e de exames. E também estamos expandindo muito a radioterapia desconcentrando da cidade de Belém. Além de renovar os equipamentos de radioterapia que já tinha aqui em Belém, a gente está levando novos equipamentos para Santarém, para outras cidades, para Castanhal, para outras cidades do estado do Pará. Com isso a gente levando ao tratamento do câncer mais próximo das pessoas. A gente usa toda a estrutura, toda a rede estadual, municipal. Além disso, a gente tem mais de 200 médicos especialistas que vieram para cá por conta do programa. Mas toda a estrutura, toda a rede que já estava presente foi potencializada, fazendo mais cirurgias, mais exames por conta dos investimentos do programa. Uma das prioridades absolutas do Agora Tem Especialistas é a gente reduzir o tempo que as pessoas esperam para fazer uma cirurgia de catarata. A pessoa, quando tem uma catarata, a partir de 60 anos, é muito comum a pessoa desenvolver uma catarata, ela muda completamente a sua vida, porque ela perde a autonomia. Ela não consegue ler, não consegue pegar um ônibus sozinha, não consegue nem ler a Bíblia mais, não consegue ver às vezes o neto, não consegue ver a própria família. E a cirurgia de catarata Agora Tem Especialista, a gente está fazendo inclusive nas carretas. Você põe a carreta lá numa região, faz 30 dias, mais de 1.000 cirurgias, resolvendo a fila que tinha naquela região, além dos hospitais que passaram a fazer, aumentar o seu volume de cirurgias de catarata. Isso às vezes em 5 minutos você muda completamente a vida da pessoa. Volta a ler, volta a ver a família, volta a frequentar a igreja, volta até fazer às vezes um curso de qualificação profissional. Isso faz com que a pessoa volte a ter autonomia. O câncer tem que ver vida. A gente consegue reduzir o tempo, a gente está conseguindo fazer algumas situações onde as amostras de biópsias realizadas vão para o nosso Super Centro Brasil de Diagnóstico do Câncer, que fica numa parceria do Ministério da Saúde com o Hospital AC Camargo. Então, ele recebe amostras do Brasil inteiro. Por quê? Porque você tinha muita dificuldade em várias regiões aqui no Pará, no Brasil como um todo, na presença do anatomopatologista, que é um profissional médico com experiência em leitura da biópsia do câncer, ele vai lá, faz o exame fecha o diagnóstico do câncer. Isso faz com que às vezes demorava 6 meses para fechar um diagnóstico
com o Supercentro Brasil, recebendo as amostras, esse período que demorava 6 meses caiu para 5 dias. Você tem um resultado e começa o tratamento. Os novos equipamentos de tratamento de radioterapia, equipamentos modernos, você também vai reduzindo a fila de espera da radioterapia. Então, no caso do câncer, o tempo de espera pode significar a diferença entre a vida e a morte. No caso do câncer, o tempo é vida. Então, a nossa expansão que nós estamos fazendo nessa rede de tratamento do câncer no interior do Pará vai mudar a realidade, inclusive, da chance de vida de muitas pessoas aqui no estado. A gente só reduz esse tempo que as pessoas esperam na fila do SUS se tiver uma atenção primária com mais qualidade, que é o atendimento feito na unidade básica de saúde, que é feito pelo médico de família, por todas as equipes, né? Inclusive, uma das ações muito importantes ao ordem de especialistas é você aproveitar os médicos do Mais Médicos. Temos um número recorde de médicos mais médicos, são 27 mil médicos espalhados em todo o país, inclusive aqui no Pará. Você aproveitar esse profissional médico e ele está conectado com o médico especialista. Por exemplo, usando o telesaúde. Isso permite que lá na unidade básica de saúde, como está falando em todo o território do Marajó, você possa fazer o atendimento com o especialista lá naquele território, fazendo o atendimento pelo telesaúde. Chegamos a mais de 6 milhões de atendimentos do telesaúde no país, agora tem especialistas. Então, esse atendimento reduz o tempo de espera, dá mais, inclusive, segurança para esse profissional médico. Como falei, eu, nos anos 90, vim montar um núcleo de medicina tropical da Universidade de São Paulo, da USP, aqui na região do Pará. E eu sei o quanto que o médico, estando lá na unidade básica de saúde, na região do Marajó, uma comunidade ribeirinha, no área indígena, podendo fazer uma teleconsulta com um médico especialista que está aqui em Belém, está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, também dá mais segurança para esse médico continuar atuando nessa região. Então, fixa melhor esse profissional médico. Então, todos os investimentos que estão fazendo nas unidades básicas de saúde, através do Mais Médicos, de equipar essas unidades básicas de saúde com equipamentos que permitam esses exames lá na ponta, com o telesaúde, vai fortalecendo a atenção primária. Esse é o primeiro passo para a gente reduzir o tempo que as pessoas esperam na fila, porque o atendimento bem feito na atenção primária é o que reduz, é a coisa mais importante para reduzir as filas do SUS. Com certeza, inclusive no novo edital que nós estamos lançando agora, nós estamos colocando novas especialidades, cardiologia, que é uma especialidade que no primeiro momento não tinha, nós estamos ampliando a possibilidade de anestesiologistas, formação de físico-médico, que é um profissional muito importante para que o equipamento de radioterapia funcione. Às vezes você até tem um equipamento, mas não tem um físico-médico para fazer ele funcionar. Então, a gente está ampliando novas especialidades a partir da demanda apresentada pelos municípios, pela própria rede estadual. Agora tem especialistas exatamente para isso. Você vai conseguir reduzir esse tempo de espera atacando em duas frentes. De um lado, atendendo melhor as pessoas na atenção primária de saúde, que é quando coloca a pessoa na fila. Muitas vezes a pessoa é encaminhada para a fila sem a necessidade de estar nessa fila, ou sem o encaminhamento ser bem feito, que faz com que ela demore mais tempo para ser atendida, né, sem os exames completos, ou sem uma recomendação melhor definida. E a outra frente, que é produzir mais cirurgias, produzir mais exames especializados. Então, quando a gente bate o recorde de cirurgias eletivas, 14.900.000, 42% a mais do que 2022. Quando a gente bate o recorde de exames especializados, foi 1,8 bilhões de exames especializados em todo o país. Você vai atacando a outra frente também, mas tem um longo caminho a ser trilhado ainda. Por isso a importância da continuidade agora com especialistas, que agora é uma lei, foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas a continuidade do programa e a continuidade dos investimentos a serem feitos pelo Ministério da Saúde, como nós estamos fazendo agora. Primeiro, investindo para algo que tem a realidade da Amazônia brasileira, que são equipamentos para o transporte do paciente. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde adquiriu micro-ônibus, vans, né, para esse transporte, aquilo que pode ser feito pela estrada. Então, o estado do Pará vai receber 140 desses equipamentos. É a primeira vez que o Ministério da Saúde faz esse investimento. Pelo programa agora tem especialistas. E nós estamos tendo também unidades fluviárias adaptadas
adaptadas para a realidade da região amazônica. Agora tem especialistas que colocou barcos, hospitais em toda a região do Marajó, por exemplo. Nós estamos disso na COP30, a unidade de saúde conectada em parceria com o SESI, ou seja, equipamentos adaptados à realidade da região amazônica. E a outra, aproximar essa conexão através da telesaúde. Você tem cada unidade básica de saúde, cada serviço especializado, conexão na internet, os kits do telesaúde que foram distribuídos para as unidades básicas de saúde, permitindo que o paciente, o médico, o enfermeiro que está lá na ponta possa dialogar, discutir o caso, mostrar os exames, mostrar uma lesão de pele para o centro especializado que está aqui em Belém ou em qualquer outra capital do país, nos nossos centros de referência. Isso tem inclusive reduzido a necessidade de deslocamento. Eu até feito um cálculo o quanto que isso reduz também a emissão de gases carbônicos de efeito estufa, ou seja, contribuindo para o atendimento ao paciente, mas também contribuindo para a redução de emissão de gás carbônico e com isso contribuindo também para a mudança climática que é tão importante para a Amazônia brasileira. Eu diria que o estado do Pará está vivendo a maior revolução na sua rede de atenção à saúde, de que eu já vi e conheço essa realidade desde os anos 90, de expansão de hospitais, de expansão de investimentos, nessa parceria do governo federal, do governo do Brasil com o governo do Estado. Eu acho que o principal desafio é continuar a fazer esses investimentos e ampliação deles, e cada vez mais adaptá-los para a realidade amazônica. Você ter estruturas que sejam adaptadas a essa realidade amazônica, que sejam, a gente chama de resilientes. O Ministério da Saúde lançou aqui na COP30 uma nova padronização do padrão construtivo das unidades, das orientações técnicas das unidades, exatamente para serem resilientes a essa realidade. Por exemplo, tem um programa muito bonito aqui, que é a UBS da Floresta, em parceria com o Projeto Saúde e Alegria, com a Fundação Banco do Brasil, que está instalando em várias comunidades ribeirinhas da região amazônica, unidades adaptadas a cada uma das realidades, com condição para enfrentar a mudança de temperatura diferente, com adaptação para o próprio bioma local, as características daquela comunidade, com espaços, por exemplo, de convívio para as crianças, diferentes, todas elas com telesaúde, para você fazer a conexão na consulta do especialista. Então, o desafio que nós temos é dar continuidade a essa grande evolução de investimento que está sendo feitas e adaptar cada vez mais essas estruturas para a realidade amazônica que muda muito, que a gente fala da importância de você adaptar o SUS para o enfrentamento das mudanças climáticas. Com certeza, nós começamos hoje, no dia de hoje, nós fizemos mais 150 milhões de reais de investimentos que iniciaram construções de novas policlínicas. Estamos construindo uma nova policlínica aqui em Belém. São mais de 30 milhões de reais do governo do Brasil para construir, para equipar essa policlínica. Ela vai ter tomografia, ressonância, equipamentos de ultrassom fora do ambiente hospitalar. Isso é muito positivo, porque às vezes a pessoa é encaminhada para fazer uma tomografia, uma ressonância dentro do hospital, ela chega lá, o exame dela é desmarcado porque teve um caso de urgência que entrou no hospital e o paciente estava internado precisando daquele exame. Então, quando você monta essa estrutura fora do ambiente hospitalar, você garante que esses equipamentos, a tomografia e a ressonância, estejam exclusivos para quem está esperando na fila de espera do SUS. Então, a gente começou já construindo mais uma policlínica, construindo mais uma policlínica em Bragança, centros especializados de reabilitação em outras cidades. Vamos continuar investindo com os recursos da ordem especialistas. Então, nós temos 2 vacinas para dengue, utilizadas pelo SUS aqui no nosso país. Uma é a vacina internacional, chamada Takeda, que já tem mais de 8 milhões de pessoas que tomaram essas vacinas. Continuamos com a vacinação com essa vacina Takeda em todos os municípios brasileiros, em todos os municípios do Pará, com a recomendação para o público adolescente. É a vacina recomendada pela Organização Mundial de Saúde para a introdução, sobretudo do público adolescente a partir de 14 anos. A gente vai continuar vacinando as pessoas. O Ministério da Saúde fez a maior compra mundial dessa vacina. A
gente tem, para 2026 e 2027, 18 milhões de doses para essa vacina. A vacina do Butantan, que é uma grande esperança para nós, a gente já vacinou mais de 500 mil pessoas. A primeira mensagem que eu quero passar para essas pessoas que foram vacinadas, elas estão protegidas contra os 4 tipos de dengue. Isso é importante porque, apesar de a gente ter reduzido em 92% o número de óbitos, de casos de dengue esse ano de 2026, e reduzimos 97% o número de óbitos de dengue em 2026, 178 pessoas morreram de dengue esse ano. Então, você tem uma vacina que já vacinou mais de 500 mil pessoas e que a gente fez uma pausa temporária, em que a gente identificou em 42 dessas 500 mil pessoas eventos adversos que não haviam sido descritos nos 18 estudos clínicos que foram feitos anteriormente, mostra que é uma vacina que pode significar uma grande esperança e é eficaz para a proteção da dengue, uma doença que matou 168 pessoas esse ano no nosso país. Então, fizemos essa pausa para fazer a apuração, a investigação, concluir a investigação do que pode ter acontecido nesses 42 casos que levou a ter eventos adversos que não haviam sido descritos antes. Já tem a Anvisa, o Ministério da Saúde do Butantan colocou especialista para fazer essa investigação. Estamos trabalhando para o quanto mais rápido possível a gente possa ter uma definição da estratégia do uso dessa vacina. Paralelo também tem um painel de especialistas chamado pelo Ministério da Saúde que estão fazendo modelos de avaliação de cenários possíveis para a utilização dessa vacina que é tão importante para todos nós.